e segue com camisa 10 desta seleção brasileira do rádio. Segue com Alexandre Garcia. Primeiro assunto, lei de anistia. Coisa estranha, o ministro Toffoli, que é um juiz do Supremo, é relator de um pedido de 2014 do PSOL para o Supremo declarar que é inaplicável a lei de anistia, 2014. Então, ele quer criar um debate sobre a lei de anistia de 1979. Eu acompanhei isso, lá no Palácio do Planalto. Eu lembro que Golbery certa vez me disse, o ministro Golbery, rindo, né? O MDB não quer uma anistia ampla, geral e restrita, porque eles têm medo que o Brizola seja anistiado, entre no país e rache a oposição. Aí ele ria, pois o Brizola vai vir anistiado, né? E chegou aqui, a Ivete Vargas tinha tirado o PTB dele, ele criou o PDT. Outra coisa. E aí, gente, em 2010, houve, 2010, uma ação, eu anotei aqui, é incrível, incrível. Foi julgada no Supremo a lei de anistia. A OAB queria revogar a lei da anistia. A OAB que fez o maior movimento em prol da anistia, que queria revogar. Toffoli se declarou impedido em 2010. Né? E aí, o presidente do Supremo, o ministro César Peluso, passou um pito na OAB, dizendo que é uma consciência tardia e anacrônica. A ministra Carmen Lúcia deixou uma frase muito importante. Não há como julgar o passado aos olhos de hoje. Anistia de 79 era para pacificar o país. Né? Votaram contra esse pedido da OAB, mantendo a lei da anistia, Carmen Lúcia, Peluso, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Marco Aurélio, Celso de Mello, o decano, e votaram contra Lewandowski e Aires Brito. Gente, está fazendo... A lei de anistia está fazendo 45 anos. Lá fazia 30 anos. Né? Olhem só o absurdo, porque vai prejudicar exatamente aqueles que eram os guerrilheiros, terroristas, sequestradores, assaltantes de banco, que eram jovens e que hoje estão aí com 80 anos no máximo. Se é para pegar o pessoal da chamada repressão, eles já estão com 90, 95 anos, né? Se é que estão vivos. Então, mexer nisso parece que é para mexer numa brasa para ver se vem fogo de novo. E o ministro Toffoli parece que está entrando nessa. É um pedido do PSOL lá de 2014 que apareceu agora. Bom, está todo mundo aí preocupado com um rompimento de relações entre Israel e o Brasil, né? Porque o presidente do Lula, que defende o Hamas, defende os palestinos, é contra Israel, chamou Israel de genocida, comparou Israel com Hitler, a Alemanha de Hitler, Holocausto, e o Benjamin Netanyahu, que é o líder de Israel, disse que ele passou a linha vermelha, né? Foi além, que são palavras vergonhosas e graves, banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender. Irônico, porque quem propiciou a criação de Israel foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo a Assembleia da ONU. Né? Então há esse laço, enfim... É muito complicado. O presidente Lula disse isso lá na Etiópia. Ele foi lá para o norte da África, mais exatamente nordeste da África. Antes de ir, ele plantou uma oliveira na Embaixada da Palestina no Brasil, na representação da Palestina, e depois perguntou para o embaixador quando a oliveira vai dar uva. Né? O embaixador falou em 8 anos, eu diria infinito, né? Mas aí ele foi recebido, ele e a primeira-dama Janja foram recebidos no aeroporto do Cairo pelo ministro do Turismo. E ele passou o dia todo, um dia inteiro fazendo turismo. E depois, no outro dia, teve um encontro rápido com o general Sisi, que estava mais preocupado em receber o Erdogan da Turquia. Aí ele foi lá para a reunião dos países árabes
lá em Addis Abeba. Mas ele defendeu também Putin, porque apareceu morto esse opositor na prisão com hematomas e estava todo mundo já culpando o regime de Putin e Lula fez uma declaração dizendo por que essa pressa em acusar alguém? Depois descobrem que não foi e vão ter que pedir desculpas, né? Ele é um grande defensor de Cuba também. Tem cubano lá lutando do lado do Putin, né? Wall Street Journal, que eu vi agora desse fim de semana, diz que são de 400 a 3 mil cubanos, porque eles estão ganhando $2.000 por mês. Lá em Cuba eles ganham $20 por mês. A mãe de um deles que morreu, foi morto por um drone ucraniano, a mãe do Raibel Palacio, né, disse que os cubanos vão todos para a morte, né? E não são só cubanos. Cubanos são o maior contingente de mercenários. É gente da República Centro-Africana, da Sérvia, do Nepal e da Síria, porque eles recebem cidadania também, né? Agora, os Estados Unidos estão com 500 mil cubanos que fugiram dessa maravilha de democracia relativa que Lula elogia Maduro também, né? Maduro agora expulsou. O pessoal está saindo de lá. Os observadores do secretariado, do Alto Secretariado de Direitos Humanos, que é presidido pela Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, está mandando embora, porque acha que estão se metendo só porque ele está aprendendo os opositores e os candidatos à presidência, tal como o Ortega da Nicarágua. De Brasília, Alexandre Garcia. Camisa 10.